Olá, meu nome é Mauro, sou o professor Mauro Pelissari, eu sou formado em filosofia aqui pela PUC, tenho mestrado também aqui pela PUC, estou fazendo doutorado agora aqui, justamente aí que eu vejo a importância da questão do método ou da metodologia, eu já vou falar isso um pouco mais para vocês. Meu objetivo agora nesse início é dar uma introdução, quer dizer, passar para vocês qual que é o objetivo do módulo, qual é o ponto importante, quer dizer, qual é o nosso principal objetivo, o que a gente quer como resultado do trabalho e por que também essa questão da metodologia, quer dizer, a importância da metodologia. Porque muita gente pensa assim, o excesso de formalismo, normas, regras, será que esse é o caminho realmente? Será que não seria mais interessante a questão da criatividade totalmente aberta? Vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Mas o ponto de partida inicial, principal nessa conversa inicial, é justamente a questão do conhecimento. Então, desde o princípio, o nosso interesse é em construir, buscar, descobrir um conhecimento válido. Então, sempre se tentou definir qual é o critério de verdade, quais são os critérios para definir se o conhecimento é possível ou não, questão de limite, né, do conhecimento. E depois de um tempo, com o desenvolvimento da própria questão do conhecer, veio a pergunta, bom, mas o que é conhecimento científico? A questão da ciência, como eu defino os limites da ciência? Dentro dessa questão do interesse, do conhecer, como que eu faço ou como que eu desenvolvo um conhecimento válido? Esse sim, conhecimento científico. Em oposição, por exemplo, ao senso comum. Né? O senso comum aquele do dia a dia, a história do leite com a manga. Né? Minha avó sempre falava, não coma leite com manga porque senão você vai morrer. Bom, eu fiz o teste e não aconteceu nada. Né? Mas isso é um senso comum, até a questão das benzedeiras. Né? Eu estou com dor nas costas hoje, inclusive, aí você vai numa benzedeira, resolve mais do que o remédio. Por quê? Não sei por que funciona, mas funciona. Esse é o senso comum. Bom, o conhecimento científico não aceita isso. O conhecimento científico quer saber por que as coisas acontecem. E dentro desse porquê, então eu preciso de uma série de regras para definir qual é o procedimento, qual que é a questão de comunicação, principalmente, comunicabilidade. Por exemplo, como é que eu posso identificar que um conhecimento é fraude? Isso é muito importante. Porque dentro dessa análise ou dessa discussão, existe uma grande comunidade científica que fala a mesma língua. Então eu tenho todo um processo de comunicação. Por exemplo, um artigo científico segue um padrão. E esse padrão, não só com relação à questão formal da pesquisa, mas também com relação à questão da linguagem e estruturação. É isso, então, a preocupação da metodologia. No primeiro momento, a gente vai ver a questão do conhecimento, a preocupação com o conhecimento. Como esse conhecimento é possível? O método da indução, o método da dedução. Depois a gente vai, depois de definir o que é o conhecimento científico e principalmente quais os benefícios, que é justamente essa questão da comunidade científica, a gente vai passar para um aspecto bem mais prático, que aí é todo o processo metodológico, quer dizer, construção da pesquisa, como que eu faço? Tenho o momento da obtenção dos dados, trabalho dos dados, quer dizer, o pensamento, né, a construção da pesquisa em si, e a partir daí, depois, usando uma série de regras, uma série de normas, eu vou construir o texto. E esse texto formal que vai ser a apresentação final do meu trabalho. Eu vou ter, então, um problema de pesquisa, eu vou ter uma hipótese, eu vou ter objetivos geral e específicos. Depois eu vou desenvolver um raciocínio, vou ter um referencial teórico, lógico. E por fim, na monografia, na dissertação ou na tese, eu vou ter a minha conclusão, que pode verificar ou não o problema. Porque ciência é uma coisa interessante. Eu não tenho necessariamente que encontrar uma resposta positiva. Eu posso encontrar uma resposta negativa. O que se mostrou ali, assim, ó, esse caminho não serve. E isso é fenomenal, fantástico para a ciência. A gente vê, por exemplo, físicos teóricos trabalhando 30 anos numa tese e depois uma teoria, veio só uma hipótese não constatada, uma conjectura. E depois de muito tempo, quando se desenvolve equipamento para se testar, aí se verifica que a hipótese dele está errada. Então se pergunta, puxa, você perdeu 30 anos de vida? E a resposta do pesquisador é, não, pelo contrário. O que eu fiz foi desenvolver um processo que mostra um caminho fechado para a ciência. Então já houve uma verificação e a gente tem um resultado positivo. Agora eu vou partir para uma nova área de pesquisa. Inclusive se sente estimulado por isso, né?
A questão da verificação é muito importante, como a gente vai ver, e a verificação só é possível de ser feita justamente em função da questão metodológica, por isso. Então, dentro do nosso módulo, que a gente vai ver, dentro dessa estrutura que eu já falei para vocês, é importante destacar um aspecto. Qual que é o objetivo do nosso módulo? O objetivo do nosso módulo é que vocês possam construir, no final, depois dessas 4 semanas, um projeto de pesquisa, com delimitação de tema, problema de pesquisa, hipótese, objetivos, como eu já falei, e toda a parte de referencial, referencial teórico, referencial bibliográfico e assim por diante. Essa questão do problema de pesquisa é o ponto central que eu considero que a gente tem que prestar bastante atenção. Mas quando chegar a hora, a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, vocês vão ter textos, vocês vão ter slides, tudo que for possível. Existe muito material disponível para pesquisa, muitos textos eu mostro para vocês aí nas referências bibliográficas o que vocês podem usar. Pesquisem, a internet está aí para ser usada, não tenham medo, ousem. Só o seguinte, aqui cabe um alerta já inicial. Procurem referencial sempre de universidades, de revistas da área que vocês vão fazer a pesquisa, mas revistas conhecidas, teses, dissertações e monografias, ok? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato para a gente conversar, porque justamente é essa troca que importa, tá? E já no começo da disciplina, dos módulos que vocês vão fazer, a qualquer momento, entrem em contato. Essa discussão é muito importante que a gente tenha via fórum, via e-mail. Estou à disposição, certo?